Bom dia a todos, meu nome é Cleiva, eu coordeno o curso de Contábeis da AGES. Nós estamos aqui com mais um tema do Momento AGES Educação. Hoje nós vamos falar sobre os aspectos gerais do imposto de renda da pessoa física, por ocasião da declaração de ajuste anual, que agora nós temos o prazo, 30 de abril deste ano, para que todos os contribuintes façam a sua declaração de ajuste anual do imposto de renda da pessoa física. Um dos aspectos importantes que a gente precisa contemplar na declaração do imposto de renda da pessoa física é o regime de caixa, ou seja, o que significa isso? Significa que cada recebimento que é tributável na declaração do imposto de renda, esse imposto ele é retido por ocasião do pagamento. Isso é regime de caixa. A gente tem que observar também a questão da declaração de espólio. O que é a declaração de espólio? É o conjunto de bens patrimoniais de uma pessoa falecida que ainda não foram inventariados. Então, até a data dessa partilha, há que se fazer a declaração de espólio do falecido. Então, quem é o responsável por essa declaração de espólio? No início, até a abertura do inventário, é a pessoa, o cônjuge meieiro, que ficou na responsabilidade. E após isso, é o inventariante. Então, os prazos para a declaração de espólio são os mesmos do contribuinte normal, que é 30 de abril. Qual é a obrigatoriedade de declarar o imposto de renda? Quem é que é obrigado a declarar? Bom, os noticiários muitas vezes comentam que quem está obrigado a declarar é quem recebeu rendimentos tributáveis, sujeito a imposto de renda, num valor superior a R$ 25.661,70. Só que é que se observar que muitas vezes a pessoa durante o ano calendário de 2013 não recebeu um valor nesse montante, mas que proporcional aos meses que ela recebeu, supera o valor da tabela progressiva do imposto de renda. Então, ela também está sujeita a imposto de renda e a declaração. O que ela deve fazer nesse caso? Teria que conversar com um profissional. Nós temos lá na AGES, o Núcleo de Práticas Gerenciais, que dá essa assistência e essas informações. Então, para ela saber se ela realmente está obrigada ou não em relação a esse valor de rendimentos, é interessante ela conversar com um profissional da contabilidade. São várias as situações, Outra situação que a pessoa está obrigada a declarar o imposto de renda, mesmo de rendimentos isentos, que são aqueles rendimentos de poupança e outros rendimentos considerados isentos, quando eles forem em montante superior a R$40 mil. Então, nesse caso, também vai ter que ser obrigada a fazer a declaração do imposto de renda. Uma terceira situação de obrigatoriedade é quando, durante o ano calendário de 2013, esse contribuinte auferiu ganhos de capital na alienação de bens e direitos. Esses bens e direitos sujeitos a imposto de renda, como, por exemplo, a venda de uma residência. Só que existe uma lei, a Lei 11.196 de 2005 e a Instrução Normativa da Receita Federal, que dão um prazo de 180 dias para que o contribuinte, caso tenha feito a venda de sua casa, ele opta por comprar uma outra casa nesse mesmo período. Então, nesse caso, ele não está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda só por conta dessa venda de imóvel. Também em relação à atividade rural. Nós temos que a atividade rural, o contribuinte só faz a declaração desse valor no final do ano. No final do ano ele só vai fazer a apuração do montante que ele teve de rendimentos, e aqueles valores superiores a R$ 128.308,50, esse contribuinte que tem uma atividade rural está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Também, se ele pretende compensar prejuízos que ele obteve no ano de 2013, é uma outra situação de obrigatoriedade do imposto de renda. Quem teve até 31 de dezembro de 2013 a posse ou a propriedade de direitos, bens, no valor de superior a R$ 300 mil, é uma outra situação que nós temos de obrigatoriedade da declaração do imposto de renda. Inclusive terra nua, Quem teve propriedade de bens nesse valor, acima desse valor, está também obrigado à declaração do imposto de renda. E uma outra situação é quem passa a condição de residente no país, em qualquer mês do ano calendário. Então, se ele em 31 de dezembro estava nessa situação, ele tem que fazer a declaração do imposto de renda da pessoa física até 30 de abril do ano seguinte. Existe uma situação na declaração do imposto de renda da pessoa física que é a opção pela declaração simplificada ou o modelo completo. O que significa isso?
Pelo modelo simplificado, faz o contribuinte que não tem comprovação dos gastos que ele teve durante o ano de 2013. Então, ele vai ter uma dedução que é base da Receita Federal, limitada a R$ 15.197,02. Então, esse é o limite para quem faz a declaração simplificada. Já aquela pessoa, né, aquele contribuinte que tem comprovação, que pagou a pensão alimentícia, que tem dependentes, que tem despesas médicas, despesas com instrução, ele pode optar pelo modelo, né, da declaração completa, onde que ele vai deduzir esses valores. O que é permitido dedução do imposto de renda? Como eu já falei, a pensão alimentícia, as contribuições previdenciárias à União e as previdências complementares, né? Até 12% do valor do rendimento tributável. Por dependente, ele consegue fazer uma dedução de R$ 2.063,58, individualmente por dependente. Quem que é considerado dependente? Dependente são os filhos menores de 21 anos ou até 24 anos, se estiverem, né, na escola técnica ou curso superior. Então ele continua sendo dependente. Pode ser dependente também pais, avós, netos, bisnetos, desde que eles, né, estejam sob a guarda desse contribuinte e tenham, no caso dos pais, avós, um valor um pouquinho menor do que R$ 1.710. Né? Se esse pai, esse avô, esse familiar tem um rendimento de R$ 1.710, ele pode ser dependente desse contribuinte. As despesas com instrução própria ou dos dependentes e alimentandos, elas estão limitadas individualmente a R$ 3.230,46. Então esse é o limite individual das despesas com instrução. Despesas escrituradas em livro caixa, de profissionais autônomos, né, ou mesmo da atividade rural, elas não têm limite para dedutibilidade, ou seja, todas essas despesas são dedutíveis. A outra situação que não tem limite de dedução são as despesas médicas. Então, todas as despesas que tem com dependentes, né, ou alimentandos, ou ainda o próprio contribuinte, não tem limite, né, de dedução. Então, pode deduzir todo o valor de gasto com despesas médicas. O que deve ser declarado ainda na declaração, né, do imposto de renda da pessoa física, a declaração de ajuste anual? São os bens do contribuinte. Que bens que ele deve declarar lá? Bom, os imóveis, veículos, automotores, aeronaves e outros móveis e direitos que ele tenha, até o custo de aquisição superior a R$ 5.000, né? Saldos em conta corrente, conta bancária, poupança, que sejam superiores a R$ 140 em 31 de dezembro, também estão obrigados a serem declarados na declaração de bens. Também ele deve declarar ações, cotas que ele tenha em determinada empresa que ele faça parte, né, como sócio, ou ainda ganhos em bolsa de valores, ouro, ativo financeiro, valores esses superiores a R$ 1.000. Né? Há que se observar também ainda que na declaração de ajuste anual existem os incentivos fiscais, ou seja, né, valores que o contribuinte pode deduzir do imposto que ele tenha a pagar. A gente tem aqui, a legislação mostra que existe, né, como incentivos fiscais, o Estatuto da Criança e do Adolescente, então um limite de 3% do imposto, e existe um limite global de dedução do imposto, que é o incentivo à cultura, o incentivo à atividade audiovisual, incentivo ao desporto, ao Estatuto do Idoso, a contribuição patronal previdenciária que é pago ao empregador doméstico e ainda, né, o incentivo de apoio a entidades de combate ao câncer. Tá? Então esses são incentivos fiscais que o governo dá à pessoa, o contribuinte, né, pode fazer essas contribuições e depois deduzir até um montante de 6% do imposto devido na declaração de ajuste anual. Qual é o prazo, né, para essa declaração de imposto de renda? 30 de abril de 2014. Então, nessa data, até esse limite, todos os contribuintes deverão, né, em situação de obrigatoriedade, fazer o ajuste com o leão. Caso alguém deixe de entregar nessa data, vai ter uma multa. Essa multa, ela é 1%, né, por mês de atraso ou fração. Quer dizer, se ele for pagar, fazer a declaração lá em maio, ele já vai ter 1%. Se ele for, né, em junho, 2% e assim por diante. Só que isso é limitado a 20% do imposto devido. Agora, se não existir imposto devido, a pessoa tem imposto a restituir ou nem, né, não tem imposto devido. Então, a multa ela tem um valor mínimo, que é de R$ 165,74. Então, em qualquer situação, o contribuinte que está obrigado a declarar e que não fizer isso, no mínimo, vai fazer um pagamento para a Receita Federal
de R$ 165,74 a título de multa, né, por atraso na entrega. A retificação do imposto de renda, né? Quando é que pode ser feita a retificação do imposto de renda? Até 30 de abril pode ser feita a declaração retificadora. O que é essa, né? Você substitui aquela informação que você deu à Receita sem problema algum. Agora, após essa data, a retificação é só para corrigir erros realmente. Não pode trocar de formulário, modalidade de tributação, né? Então, essas são as informações, assim, mais evidentes e importantes nesse momento que a gente está fazendo aí a declaração do imposto de renda da pessoa física, né? Maiores informações, contatem lá a faculdade, a AGES, no seu núcleo de práticas gerenciais, onde nós temos, né, os profissionais que podem atender e dar as informações que vocês poderão necessitar nessa situação de imposto de renda da pessoa física. Muito obrigada e até o próximo encontro.